Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu curso completo de hipnose aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora e ative os sininhos, aí você vai poder ser avisado sobre os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo e exclusivo e melhor do que muito curso pago que tem aí no mercado. Então chega de enrolação e vem comigo para mais essa aula. Vamos lá. Então, agora falando do transe do cotidiano. O transe do cotidiano era o transe que Milton Erickson acreditava bastante, que eu acredito bastante, que ele é dividido entre downtime e uptime. O que seria o uptime? É quando a pessoa está voltada para fora, tá? Ela está conectada com o que está fora. E o downtime é quando ela está conectada com o que está dentro. O transe, para Milton Erickson, ele seria toda vez que tem esse downtime. E quando é esse downtime? Quando eu estou dirigindo o carro e de repente eu não soube o caminho que eu fiz. Eu precisei ir lá relaxar, ficar lá, relaxar. Não, eu simplesmente talvez estava pensando em coisas, então eu estava ali mesmo que de forma automática dirigindo, eu estava em downtime, eu estava voltado para dentro de mim e acabei não percebendo nem o caminho que eu fiz. Isso é transe, tá? Um outro exemplo de transe de downtime é quando você tem que parar em algum lugar dirigindo o mesmo carro, ou quando você vai para uma festa com amigos, só que o caminho que você começa a fazer é o caminho do seu serviço. Quando você vê, você errou o caminho, todo mundo, o que você está fazendo? Você, não, era para lá. Por quê? Porque em algum momento você entrou em downtime, você entrou em transe e gerou esse automatismo. Lembra da explicação de automatismo e de comportamento mais analítico? Você entrou nesse automatismo. Por quê? Porque era a primeira vez que você ia fazer o caminho para a festa, você teria que ter usado o analítico, mas você entrou em um downtime e ele acessou esse caminho automático, você simplesmente foi para o caminho do seu trabalho. Aí alguém falou, você acorda, você não tem que ir para aí não, a gente vai para o churrasco, certo? Um outro exemplo de downtime, quando a gente lê um livro, quando a gente lê o livro, a gente entra dentro de nós mesmos, né? A pessoa fala assim, entra dentro da história. Na verdade, você entra dentro de você mesmo, porque você começa a ativar a sua imaginação. Você está ali de olhos abertos, lendo aquele livro. Mas quem pratica muita leitura, que não é o meu caso, tá? Eu estudo muito. Mas leitura mesmo, de pegar um livro e ler inteirinho, eu não faço. Eu leio trechos, eu leio artigos, eu vejo vídeos, mas ler livro eu não leio muito não. Livro de história, por exemplo, eu não leio de jeito nenhum, tá? E falo abertamente isso. Mas eu leio trechos, eu estudo. Esse assunto me interessa, eu vou ler esse livro, tá? Esse trecho sobre esse assunto, e vou ler outros, Mas um livro de história eu não leio. Mas quem lê muito livro de história, de repente a pessoa está ali lendo as letras e ela está vendo os personagens. Sem ver mesmo com os olhos, mas ela está tendo a experiência dos personagens. Inclusive, é comum uma pessoa que lê muito, elas têm a voz para os personagens. Então, ela acaba que em downtime, ela sente tudo isso. Então, para Milton Erickson e para a linha que eu gosto, por isso que o curso chama Hipnose Além do Transe, que é o transe clássico, tá? Porque além do transe clássico, tem o transe cotidiano, que eu gosto demais. Por isso que é hipnose além do transe. É focado no transe downtime. É fazer a pessoa voltar para dentro dela. Como, por exemplo, eu posso fazer conversando com alguém. Enquanto eu converso com alguém, eu simplesmente eu dou uma sugestão para que ela... lembra de uma vez na sua vida que você conseguiu fazer isso? A pessoa automaticamente ela já... lembro daquilo e tudo mais. Naquele momento ela já entrou em transe. Ela já está em downtime, ela já está buscando os recursos internos dela. Isso é transe falando. Então, a diferença entre o transe clássico e o cotidiano é que no clássico você consegue mensurar, você consegue ver a constelação hipnótica, você consegue ver as respostas físicas da pessoa, né? Já no transe cotidiano, você vai ter que estar mais atento, você vai ter que estar mais confiante sobre o seu processo. Tá? Você vai ter que estar mais, tá acontecendo, já sei que está acontecendo. Lembra que eu falei lá no final da aula anterior, no comecinho da aula de hoje, eu falei sobre acreditar? Para o transe cotidiano, acreditar é fundamental. Eu tenho que acreditar que eu estou hipnotizando a pessoa. Se eu acreditar que eu estou hipnotizando a pessoa, eu não preciso de fechar os olhos. Eu sei que está acontecendo de olhos abertos. Mas como que eu vou conseguir ter essa confiança? É prática.
É prática. Mas é a prática como? Talvez da hipnose clássica, do transe. Talvez não, talvez se você já é terapeuta, eu já sou terapeuta e eu trabalho com psicologia, ou eu trabalho com reiki, ou eu trabalho com barra de axis, ou eu trabalho com, sei lá, com xamânico, qualquer coisa. O que você começa a fazer? Começa a colocar de forma sutil isso, tá? Principalmente o loop hipnótico, na sua terapia. Olha, as palavras que eu estou usando, eu vou falar sobre o poder das palavras mais pra frente, as palavras que eu estou usando estão ajudando, está dando mais resultado. Porque a ideia da hipnose é potencializar resultado. Não existe hipnoterapia. Não existe uma terapia que nem o reiki. O reiki é uma terapia. A psicologia é uma terapia. A hipnose não, a hipnose é uma ferramenta. Mas hipnoterapia é um nome comercial para a prática de terapia que usa hipnose. Mas não é. Hipnose é uma ferramenta que pode ajudar qualquer terapeuta, qualquer pessoa. E no transe cotidiano você percebe que você pode hipnotizar durante uma conversa. Você percebe que você consegue fazer a pessoa entrar em downtime, que é o transe da sugestão, o transe da parte mais cotidiana. Você consegue perceber que a pessoa consegue acessar esse downtime. E ali você dá sugestões que não precisam ser diretas. Tá? Na parte da sugestão eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas basicamente é essa a diferença entre os dois, tá bom? Tem uma pergunta? Vamos lá. Uptime, a Carolina perguntou, né? Uptime é o que mesmo? Downtime é voltar para dentro, uptime é voltado para fora, tá? É a pessoa quando ela está totalmente concentrada no que está... Eu, por exemplo, aqui agora, fazendo o curso, eu estou em uptime, porque eu tenho que estar concentrado na câmera, eu tenho que estar concentrado no computador, eu tenho que estar concentrado nas mensagens que vocês me mandam aqui no celular. Eu estou totalmente ativo. E isso acaba sendo até mais cansativo, porque eu tenho que estar em uptime. O downtime é o famoso flow. Sabe quando a coisa flui? Em alguns momentos, mesmo dando aula aqui, eu entro em downtime. Que é quando eu, por exemplo, vou contar uma história. Quando eu vou contar uma história, e se vocês perceberem, até a minha comunicação muda. Por quê? Porque eu entro em downtime. Tá? Então aqui é o uptime, o que eu estou fazendo agora. É prestando atenção em tudo que eu estou fazendo. É o voltado para fora. E o quando eu vou voltar para a clínica aqui. O que seria o uptime? Quando o cliente chega... E aí eu falei, e aí, tudo bem? Ele, não está muito bem, está acontecendo algumas coisas. Sabe aquela parte que é a primeira etapa da anamnese? Ali ela está totalmente em uptime. Ela está focada em me contar as coisas. O que seria o downtime? Quando ela começa a trazer essas coisas, a sentir. E como você se sente nesse momento? Nesse momento eu lembro que um dia, quando ela vai trazendo essa lembrança do passado, ou quando ela visualiza um futuro. Por quê? Porque aí ela está sentindo isso. Então essa é a diferença principal, tá? Gostou desse conteúdo? Escreve aí nos comentários, tire suas dúvidas e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não entrou para o nosso grupo de estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se sempre, somos elos da mesma corrente. Até breve!